os prazeres que o perdão traz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar. Hoje, nessa 9ª live, se eu não me engano, eu quero falar dos prazeres, das alegrias que o perdão traz. E antes de falar, o que eu quero falar nessa tarde, eu quero fazer uma oração. Eu tenho crido mais do que nunca que o que está escrito na palavra, que Jesus, o caminho, disse: sem mim nada podereis fazer. Vou repetir o que está escrito. Sem mim, sem Jesus, o caminho, nada podereis fazer. Eu creio mais do que nunca que isso é verdade. No nosso dia a dia a gente faz muitas coisas, né? Mas as coisas principais a gente não consegue fazer sozinhos. E as coisas principais são aquelas que podem mudar totalmente as nossas vidas. Como uma tomada de decisão para liberar um perdão, para superar um trauma, para então desbloquear áreas da minha vida que estão bloqueadas e para poder, então, eu provar dos prazeres, das alegrias que o perdão e a superação de um trauma proporcionam. Então, eu vou orar, porque eu acredito mesmo que sem Jesus, sem o caminho, nós nada podemos fazer de relevante, de importante. E por isso eu vou orar, porque eu quero que essa live venha ajudar alguém. Seja uma pessoa que for ajudada através dessa live, vai ter valido a pena o tempo que eu dediquei aqui para fazê-la. Já tiveram lives que eu fiz para ninguém, que eu fiz só para a câmera aqui do celular. E naquele momento ninguém estava vendo. Mas depois eu deixei disponível no meu feed, no Instagram, coloquei no meu canal no YouTube. E se alguém depois ver
essas lives que eu fiz para ninguém, porque não tinha ninguém online comigo acompanhando. Mas que depois, quando forem vistas, transformar uma pessoa que seja, vai ter valido a pena. Eu vou seguir em frente. Dentro do que eu passei, que eu enfrentei, que eu venci, e que eu acredito que eu possa ajudar pessoas a enfrentarem também, vencer, dentro do conhecimento prático que eu tenho sobre esse assunto de perdão, de superação de traumas, e também dentro da minha formação recém adquirida, né? Que eu adquiri essa formação e também como coach, como treinador pessoal, de quase 2 anos para cá, tudo que eu puder fazer para ajudar pessoas, eu vou fazer. É uma decisão que eu tomei e vou fazer o melhor de mim para poder alcançar as pessoas com a mensagem que está dentro de mim. Usando as dores que eu sofri na vida para poder curar dores de pessoas hoje, né, que estão sofrendo com essas dores. Então, vou orar e vou entregar aqui o meu melhor. E se o assunto ele te interessa, os prazeres, as alegrias que o perdão e a superação de traumas podem trazer, fica comigo. Eu não sei o tempo que essa live vai demorar, eu vou entregar no tempo que eu tiver nela aqui o que eu consegui para ajudar quem quer que seja. Pai, no nome de Jesus, eu lhe peço direção, orientação para essa live. Eu não sei quem vai vê-la, mas se eu conseguir transformar a vida de uma pessoa sequer através dela, valeu a pena. Eu te peço, me dá a sabedoria para poder instruir pessoas nesse assunto de conseguir perdoar e superar traumas emocionais. Hoje eu pensava, antes de fazer essa live, o quanto que eu acredito que eu possa ajudar pessoas nesse sentido. E se o Senhor permitiu que eu sofresse tanto até aqui, dores que eu tive que aprender a me equilibrar emocionalmente, dores que eu tive que aprender a superá-las perdoando pessoas, é porque o Senhor quer me usar para ajudar pessoas que estão enfrentando o mesmo que eu enfrentei. Então eu te peço, dirige essa live, no nome de Jesus. Amém. Bem, os prazeres que o perdão e a superação de traumas podem trazer para as nossas vidas. Bem, vou falar um pouco como um coach, né? Coach em inglês é técnico, é um treinador. Recém-formado que eu sou quando eu faço essa live. Dia 15/7/2021. Existe uma ferramenta que a gente utiliza dela que chama ganhos e perdas. O que é que a pessoa ganha se ela alcançar determinada coisa e o que é que ela perde se ela alcançar determinada coisa. O que é que a pessoa ganha se não alcançar determinada coisa e o que é que ela perde se ela não alcançar determinada coisa. Na live de ontem eu falei sobre as dores que a falta de perdão trazem, né? Todos nós seres humanos somos motivados geralmente pelas dores que estamos enfrentando e não queremos mais enfrentar, ou que enfrentamos alguma época da vida e não queremos enfrentar mais, ou então pelos prazeres que a gente já teve e quer ter de novo, ou por aqueles prazeres que a gente quer ter. A gente sempre é motivado, movido para a ação através de dores ou de prazeres. Isso é comprovado. Bem, dito isso, hoje eu vou falar então dos prazeres que o perdão e a superação de traumas podem trazer para nós. Bem,
O que uma pessoa ganha se ela conseguir perdoar quem lhe fez mal? Ontem a gente falou de doenças psicossomáticas, né, que cientificamente falando, de maneira simples, são aquelas doenças que a pessoa adquire no seu corpo físico, na sua matéria, devido à soma de sentimentos ruins, né, que ela vai acumulando. E a ciência chama essas doenças hoje, através desse nome, né, psicossomáticas, por causa da somatização, né, da soma desses sentimentos ruins no corpo. Falei sobre isso na live de ontem, está salvo aqui no meu feed, também está aqui no meu canal no YouTube. Então, se eu perdoar, qual o ganho que eu vou ter? Qual o prazer que eu vou ter? O contrário dessa dor que eu falei na live de ontem. Saúde física, inclusive. Quando uma pessoa perdoa, então ela começa um processo também, muitas vezes, de cura, além da emocional, a física. E o organismo, ele começa a trabalhar para poder, então, combater determinadas doenças e vencê-las. Muitas pessoas, elas não entendem isso e ficam tratando os efeitos da mágoa, do ressentimento, que são as doenças, tomando medicamentos, fazendo tratamentos, gastando o dinheiro que tem, que não tem. Mas as pessoas não atacam a causa. A causa é a mágoa, o ressentimento. A causa é a falta de perdão. Eu já falei de algumas histórias ao longo das lives anteriores de pessoas que estavam doentes, com sequelas, de coisas que tiveram, como a dona, né, que eu falei, que estava sendo cuidada pela irmã, que ela tinha mágoa, e ela teve o AVC, o acidente vascular cerebral, o famoso derrame cerebral, e ela não reagia, não conseguia vencer aquelas sequelas, algumas partes do corpo paralisadas. Porque, ao meu ver, depois da conversa que eu tive com a irmã dela, que cuidava dela, ela ainda mantinha uma mágoa, um ressentimento daquela irmã que estava cuidando dela. Bem, falei aqui de outra senhora, né, que ela tinha um diabetes e, pelo que a filha me contou na época, ela mantinha a mágoa do marido mesmo depois do marido ter falecido. E eu vi várias pessoas vencendo o diabetes, mas essa senhora não vencia. E acredito que na época poderia ter tido relação com o fato dela não conseguir perdoar o marido mesmo depois de morto. Então, qual é o prazer, o benefício de quando a pessoa perdoa? Um primeiro benefício que eu quero falar é a saúde física. Porque quando a pessoa entende que a causa de determinadas doenças tem a ver com essa mágoa, esse ressentimento, então ela ataca a causa. Ela pensa, eu preciso perdoar. Ela não ataca o efeito, que são as doenças, chamadas psicossomáticas, através de medicamentos, através de tratamentos que lhe custa dinheiro, né? E que muitas vezes causa outros efeitos colaterais, e na verdade são paliativos e não são resultados definitivos, né? A gente sabe que muitos medicamentos, e se não fosse verdade o que eu estou falando, né, eu não quero falar nada aqui que foge do meu conhecimento, mas se medicamentos não causassem outras doenças também, quando tratam de algumas, a farmácia não se chamaria drogaria, né, que vende droga. Então, muitos medicamentos a pessoa toma para tratar de determinada enfermidade,
mas tem um efeito colateral e causa outra enfermidade. A pessoa vai ficando dependente cada vez mais à medida que os anos vão passando de outros medicamentos. Ou o que eu estou falando aqui é um absurdo, o que eu estou falando aqui não faz sentido. Você sabe que faz sentido. Então, não adianta atacar como que eu posso falar? Perdi a palavra. O que a mágoa e o ressentimento causa, né? Os efeitos, mas eu preciso atacar a causa. Então, um benefício, um prazer que a pessoa vai ter quando conseguir perdoar. A saúde física melhor. A pessoa com certeza vai ter esse prazer, essa alegria de ter a sua saúde melhor. Um segundo prazer que a pessoa vai ter quando conseguir perdoar e superar determinados traumas na sua vida. Ter áreas da sua vida desbloqueadas, que é o contrário do que eu falei na live anterior. Que quando a pessoa não consegue superar o trauma, perdoar, ela tem áreas da sua vida bloqueadas. Quando você entra no link na minha bio aí, quem está me vendo pelo Instagram, do livro que eu tenho, os 10 mandamentos para perdoar e superar traumas emocionais, você entra no link, você vai se deparar com um vídeo que eu falo das 5 principais áreas da vida que ficam bloqueadas, travadas, ficam com impedimento quando uma pessoa não consegue perdoar. Então, então o benefício, segundo o que eu quero falar aqui, é ter áreas da sua vida desbloqueadas, sem impedimento algum. Naquelas áreas da vida você vai deslanchar, você vai progredir, você vai crescer, desenvolver. Vamos dar alguns exemplos práticos? Vamos supor que eu quero sair fora de alguns exemplos que eu já tenho repetido nas lives, né? Você tenha tido um trauma devido a um acidente que você sofreu e está com um carro na garagem já faz muito tempo, um carro bom que você poderia ir e vir para o trabalho. Se você ainda trabalha de forma tradicional, você tem que se deslocar da sua casa até um determinado local. Você poderia usar esse carro para poder ter momentos de lazer, de prazer, viagens com a sua família, com quem você ama, encontros com amigos, né? Mas você deixa de ter porque tem aquele trauma adquirido com o acidente. Quando você supera esse trauma, e nas lives anteriores eu falo melhor como superar, e também no livro fala como, qual é o ganho, qual é o prazer que você vai ter também superando determinado trauma como esse. Você vai perder o medo de dirigir de novo. Você vai conseguir pegar esse carro e trabalhar com ele, servir pessoas com ele, servir sua família com ele, ter momentos de prazer, de alegria com a sua família, com o carro. Olá, Natália, façamos uma extraordinária tarde. Se quiser ficar comigo até no final aqui, a gente está falando dos prazeres, das alegrias que o perdão e a superação de traumas trazem para a vida. Estou dando um exemplo aqui. Dispara o coraçãozinho aí para a gente alcançar mais pessoas, manda aviõezinhos aí para convidar pessoas que você acredita que esse tema vai ajudar. Bem, então, quando você supera aquele trauma daquele acidente, você então consegue ter momentos de prazer, conseguindo dirigir de novo, com amigos, com familiares. Então, você vai ter esse ganho. Vamos supor que determinado trauma te atrapalha de se relacionar com homens, você mulher, né? Você ficou traumatizada porque
na infância, você viu muitas vezes o seu pai agredindo verbalmente, fisicamente, sua mãe, seus irmãos e até você. Então, toda vez que você vê um homem, você se lembra da figura do teu pai, da infância. Quem sabe ele já até mudou, né? Como eu contei aqui nas lives anteriores, um pouco da história da minha esposa. Porém, você sempre sente de novo aquele sentimento ruim de medo de ser agredida verbalmente por um homem, ou de ser agredida até fisicamente, né? Porque lembra do que o pai fazia com sua mãe, com seus irmãos e com você. Aí, você muitas vezes ataca primeiro para se defender, com medo de ser atacada, né? Por aquele homem que você até começa a se relacionar, namorar, mas não consegue ir adiante no relacionamento. Porque você fica como um animalzinho acuado, que quando se aproxima alguém, ele já reage atacando, porque acha que vai ser atacado. Então ele ataca primeiro. E com isso você não se realiza nessa área sentimental, né? E fica com esse bloqueio aí, com esse impedimento nessa área. Então, quando você consegue superar esse trauma, então você realiza o sonho de muitas mulheres, que é ter alguém, ser feliz com essa pessoa, dividir sonhos com essa pessoa, dividir uma vida com essa pessoa. Biblicamente falando, para um homem e para uma mulher serem completos, salvo algumas exceções, pessoas que são felizes só, mas salvas raras exceções, Deus não criaria o homem e depois tiraria a parte dele ali para criar a mulher, no caso, como está na Bíblia descrito, né, sua costela, para poder fazer a mulher, se ele não quisesse que houvesse ali dois, né? Que houvesse ali uma parceria, que se não fosse para um realizar o outro, para um completar o outro, então ele não criaria os dois. Ele criaria só a figura do homem, concorda comigo? Ou só da mulher? Então ele criou os dois para poder então os dois se completarem. Então não faz sentido a gente acreditar que para o homem ou para a mulher serem completos, vão viver sozinhos. Naturalmente que não. Um precisa do outro. E muitas vezes isso não acontece porque há um bloqueio. Então, qual é o prazer que você pode obter perdoando e superando um trauma? Se realizar também nas áreas da sua vida que estão bloqueadas e travadas. Havendo esse desbloqueio, você então vai se realizando em uma das áreas, né? Eu me lembro que o meu pai da infância, ele era muito duro comigo. Se ele tivesse que me, na época, né? Se falar isso hoje é um absurdo, né? Mas na época, oi Cássia, façamos uma extraordinária tarde, em nome de Jesus. Se o tema tem a ver com o que você precisa ou alguém que você ama, se quiser ficar até no final da live, e depois você vê que ela vai ficar salva aqui no feed, também vou colocar no canal do YouTube, tá? Você participou de algumas anteriores, não participou? Digita aí que sim, eu acho que participou, né? Está falando hoje dos prazeres que o perdão e a superação de traumas trazem, as alegrias, né? Ontem eu falei das dores que a falta do perdão e os traumas trazem. Hoje eu estou falando do outro lado da moeda. Estou falando hoje dos prazeres, né, que o perdão e a superação de trauma trazem. Para motivar, mover as pessoas para a ação de perdoar e superar esses traumas. Eu me lembro que quando eu era criança, o meu pai era muito duro comigo. E ele, se tivesse que me bater, né, como a gente falava antigamente, ele me batia no meio da rua, como aconteceu já.
na minha infância. Me corrigia na frente de quem quer que fosse. Ele era muito duro comigo, ele era muito severo comigo, né? Em casa tinha um ditado, não sei se fala assim, que se eu apanhasse na rua, eu apanhava em casa. Na nossa época, né? Ele falava isso. E era muito duro comigo. Isso acontece muito com muitas pessoas, né? Com muitos homens, que o pai foi muito duro na infância. Se cria um trauma emocional, um bloqueio com autoridade. Aí na instituição que eu pastoreei durante mais de 16 anos aí, vai fazer 2 que eu me desliguei, né? E estou com um trabalho agora independente na Igreja Cristão Caminho, esse movimento que eu creio que nasceu no coração de Deus e Deus só está usando a minha esposa e eu para poder a gente tocar esse projeto que eu creio que veio sim do céu. Na época, na instituição que eu pastorei lá, eu tive muito problema com autoridades, porque eu me lembro de ocasiões que me dava medo quando eu ia me deparar com um superior meu na instituição. Já urinei na calça, não tem vergonha de falar isso. Tremia de medo. Eu planejava o que ia falar, mas na hora de estar diante daquela autoridade, eu não conseguia falar aquilo que eu planejava para falar. Até que eu estava pensando nisso um tempo atrás. Quando nós nos desligamos da instituição, eu fui entrevistado por uma autoridade local ali, que eu trabalhava junto com ela, uma outra autoridade que era estadual e uma terceira autoridade que era nacional. E eu confrontei, é diferente de afrontar. Quando você afronta alguém, você age como rebelde, sabe? Fora dos princípios bíblicos. Eu estou falando da afronta. Afronta. Foi o que Lúcifer, né? O diabo fez lá no céu. Ele afrontou a autoridade de Deus. Ele se rebelou contra a autoridade de Deus. No meu caso, na época, eu confrontei com ideias, com argumentos. Porque tudo começou com uma interpretação de algo que eu falei, que eu errei no falar e assumi isso, mas foi criado um ambiente que houve muita mentira e a meu respeito, da minha esposa. Então teve que haver um confronto. Eu confrontei um por um primeiro ali, na primeira entrevista, no primeiro atendimento, que estavam o meu superior local e alguns companheiros de trabalho. No meio de muita mentira, eu precisei confrontar aquelas mentiras. E ali eu fui me desbloqueando com relação à autoridade. Para mim isso foi uma libertação. Depois, na segunda entrevista, com uma autoridade estadual, de novo, eu confrontei coisas que foram faladas também, porque tinha muita mentira. Então precisei confrontar. Está compreendendo? E por último, na entrevista com a autoridade nacional da instituição, eu continuei ali, confrontando com ideias, com argumentos, sem me rebelar, sem desrespeito. Inclusive recebi até uma crítica, devido à maneira que muitas vezes eu falava, mas também recebi um elogio a respeito da minha franqueza, da minha sinceridade. Aí eu tomei minha decisão. Para mim houve um desbloqueio com relação a autoridades, que depois eu fui entender, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho procurado aprender sobre bloqueios, que eu me libertei daquele bloqueio paterno, devido à maneira que meu pai me tratava na infância. Eu tinha medo de confrontar autoridades. Bem, e isso é prazeroso, porque você
não confunde mais respeito às pessoas com ficar escravo de homens. Isso acontece muito em instituições religiosas. Se até Deus foi questionado, quando Deus falou com Abraão que ele destruísse Sodoma e Gomorra, Abraão confrontou Deus. Eu creio que a palavra não está sendo usada de maneira errada. Ele ficou perguntando a Deus, se houver tantos justos, o Senhor vai destruir junto com a cidade? E no fundo, ele queria pedir a Deus para poder livrar o sobrinho dele, Ló, e a família, né? Você sabe do resto da história, quem tem um pouco de conhecimento bíblico. E Deus foi e o atendeu, dando oportunidade de Ló e a sua família saírem de lá antes da destruição da cidade. E se a gente for ver, outros homens também tiveram um relacionamento assim com Deus. Quando o anjo apareceu para Gideão, para chamá-lo para libertar o povo ali que estava sendo roubado pelos midianitas, um povo que era inimigo do povo judeu naquela época, dos israelitas, aí o anjo chegou falando, Deus é contigo, homem valente. Aí Gideão falou o seguinte, se é com a gente, por que a gente está sofrendo essa situação? Houve um confronto de ideias. Não desrespeito, ele pensou, por isso ele questionou. Muitas vezes, se você pensa, você questiona. Até Deus aceitou ser questionado. O anjo ali foi questionado, com argumento. Quando Jó tinha perdido tudo, lá na história de Jó está bem claro isso, ele confrontou Deus com argumentos. E chegou ao ponto de falar, se eu soubesse onde que é o tribunal de Deus, eu chegaria perante ele, exporia os meus argumentos. No final da história a gente sabe, ele teve retribuído tudo em dobro. Mas, para finalizar a live de hoje, eu queria falar sobre esses prazeres de liberar perdão, de superar traumas. Estou dando um exemplo meu aqui, do que eu acredito que era um trauma com relação a autoridades, e veio lá de trás com relação ao relacionamento meu com meu pai. Então é isso. Os prazeres e os benefícios de se perdoar, de superar traumas, são muito maiores do que as dores, né, que a pessoa carrega. Então pense nisso. Se você quer saber mais sobre como superar esses traumas e perdoar, o livro está aí à sua disposição, que eu coloco as minhas experiências próprias com pessoas que eu tratei nesses anos e pelos conhecimentos que eu tenho adquirido atualmente. O link está na bio, para quem me vê pelo Instagram, e lá na página da venda do livro, já de cara você tem acesso a um vídeo que eu falo dessas 5 áreas que ficam bloqueadas, né? Por causa da falta de perdão e o trauma que a pessoa carrega. E ali você pode ter acesso a esse livro, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu fiz com todo amor e carinho, eu coloquei ali tudo que eu imagino que possa ser útil para pessoas que querem vencer isso, né? Mágoa, ressentimento e traumas, e avançar na vida. Se você me vê pelo YouTube, vou fazer essa live também ficar no meu canal no YouTube, você pode ter acesso ao livro no segundo link, que eu sempre deixo abaixo aqui no canal no YouTube. O primeiro é do SOS Espiritual ICC, que é o grupo de oração, né, de acompanhamento, de mentoria espiritual da Igreja Cristã Caminho, que a pessoa tem acesso a mim, a minha esposa, para a gente poder ajudar até de forma mais individual. Tá bom? É isso, gente. É o que eu queria passar hoje, os benefícios de se perdoar e superar traumas. Espero ter ajudado uma pessoa que seja. E lembrando que essa série de lives continua ao 12h e 59 minutos. 12h e 59 de segunda a sexta. Sejam abençoados todos os que creem. Até o próximo encontro.